Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Então, hoje eu vou estar gravando mais um vídeo sobre a Nise. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre ela e eu queria expor um pouquinho a lógica desse processo que eu estou fazendo aqui. É o seguinte, o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre alguns erros e equívocos que estão sendo cometidos ao ser vinculado o trabalho dela, o nome dela, né? Estão enfocando na arte-terapia, na terapia ocupacional, em relação à negação dela do eletrochoque e outras práticas violentas, mas isso, na verdade, são efeitos de toda uma nova lógica que ela traz, e é aí que a gente tem que se agarrar, e é aí que tem a aplicabilidade clínica, e a gente pode replicar esse processo. Num segundo momento, eu vou estar expondo as bases teóricas práticas do trabalho dela, e num terceiro momento eu vou estar falando como que aplica isso na clínica, onde isso já foi aplicado, e como que talvez isso possa virar uma política de saúde pública, principalmente em saúde mental. Então, hoje eu vou estar tratando de um tema que às vezes confundem muito, acham que a Anise é contra fármaco, contra o uso de remédios na prática psiquiátrica, né? Então é uma questão que eu quero estar abordando aqui para tentar desfazer essa questão aqui. Primeiro, a Anise ela não acredita em cura de doença mental, cura pontual. Por quê? Porque ela tem a nítida certeza que a doença mental, na verdade, é um processo. Então, como processo, ou você entende e atravessa esse processo, ou não há acordo, não há cura pontual, né? Porque está se dando um processo ali, tá? Algo está acontecendo ali e você tem que entender. Tanto é que ela nunca trata o paciente pelo nome paciente, e sim pelo nome cliente, porque o cliente dá uma conotação ativa. O paciente parece que ele está fora de um processo, mas não, o cliente ele está dentro de um processo. Tanto é que como que ela trata o terapeuta? Ela vê o terapeuta como um catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é aquele que vai acelerar e vai catalisar o processo afetivo no qual aquele doente está passando, né? E nesse processo, quem que é que está atuando? Bom, para a Nise, quem atua é o inconsciente. Só o inconsciente atua. O ego ele não atua. O ego é uma célula de organização, né? Mas quem faz todo o processo é o inconsciente. Agora, ela sabia que tinha algumas condições que o inconsciente emergia com tanta força que ele tomava conta do ego, né? Ela faz uma analogia muito interessante que ela fala que o inconsciente é o mar e o ego é uma ilha. E dependendo da força, da ressaca desse inconsciente, ele submergia a ilha. Ele a ressaca e engolia essa ilha. Né? Uma analogia bastante interessante, bastante ilustrativa da Nise, né? Então, quando você tinha esse ego submerso, é talvez o que ela chamava de surto psicótico, né? Onde você já não tinha mais uma organização do ego, onde as imagens do inconsciente é que tomavam essa frente do ego e se manifestavam de maneira talvez caótica, talvez desorganizada, né? Então, assim, quando você tinha esse ego submerso, sem possibilidade de se organizar, só com o inconsciente se manifestando, aí sim talvez seria a hora de intervir com fármaco, né? Até para você ter a retomada desse entendimento do processo pelo cliente. Mas mesmo assim, quando esse paciente estava medicado, pelas imagens, pelas obras de artes, ela mostra que o uso de fármacos ele empobrecia muito o trabalho do paciente, né? As imagens que ele pintava ficavam extremamente pobres. Então, assim, qual que é o uso que a Nise preconiza do fármaco? O uso que a Nise preconiza do fármaco é o uso inteligente. E qual que é o uso inteligente? Bom, intervindo naquilo que está se dando como processo. Então, o fármaco ele vem como um auxílio para o processo, né? Ele não vem para fingir que o processo não existe ou para o processo não aparecer. Ela vem para auxiliar esse cliente, esse paciente a atravessar esse processo, né? E só um adendo, né? A Nise, como eu falei, quem comandava esse processo era o inconsciente. E o inconsciente, ele emergia em forma de imagens, né? Tanto é que a gente tem um livro famoso dela, que é o livro de imagens do inconsciente,
Então, por isso que ela acompanhava os processos terapêuticos a partir das imagens que esse cliente, que esse paciente psiquiátrico ia expressando. Aí ela via o grau de organização desse cliente. Ele conseguia pautar em que nível estava do processo, você entende? Então aí surge o processo e aí surge as imagens. Então as imagens em processo de organização. E aí ela vê a reconstrução dessa psique desse paciente, tá? Então é isso. Então eu falaria assim, a NIS é compatível com o fármaco? Ela é completamente compatível. Só que agora, o uso que ela propõe é um outro uso, é uma outra lógica, mas não há incompatibilidade nenhuma. Tudo bem? Valeu, pessoal. Obrigadão, viu?